Olá, boa tarde, crianças. Hoje também iremos estudar geografia. Iremos estudar partes de um rio, crianças. Então, preste bastante atenção na explicação. Leia também com atenção o livro de vocês, tá bom? Para vocês responderem as questões, tá bom? Então, vamos lá. Antes de nós falarmos as partes de um rio, nós vamos falar o que é um rio, né? O rio é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma mais baixa e que deságua em outro rio, no mar ou em um lago. No Brasil, há uma grande variedade de denominações para curso d'água: rio, riacho, ribeirão, córrego e etc. Os rios são de grande importância para a organização do espaço geográfico. Pode ser usados para irrigação, geração de energia elétrica, via de transporte e abastecimento de uma residência e empresas. Além disso, a pesca constitui uma importante atividade econômica e a fonte de alimento para diversas famílias. Por isso e por essa razão, é indispensável conhecer melhor esse curso d'água. Então, vamos conhecer as partes dos rios. Então, tem a nascente, tem o leito, a margem, afluente, subafluente. Vamos lá, nascente. É um local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Aqui, crianças, olha a nascente, saindo do morro, tá lá no alto e vindo aqui para cá. Leito é o espaço que ocupa pelas águas, isso é, o caminho que o rio percorre. Então, ele sai da nascente e vai percorrendo. Esse percurso é chamado de leito. Aqui, sai da nascente, sai lá do morro e vai percorrendo o caminho. Esse caminho que vai percorrendo é chamado de leito. Margem é o local onde a água se encontra com a terra. Costuma-se utilizar esse termo em referência à beira da água, de um rio ou de um lago, quando se encontra com a terra. Crianças, a margem, vocês podem ver, né? Aqui na setinha, no livro de vocês, aqui ó, os dois lados que é cercado de terra, né? Vocês podem observar. Aqui está dizendo o seguinte: a margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados, então é cercado, né? Por terra, né? E em geral apresentam matas ciliares, que servem de proteção para o curso da água. Além da margem, além da porção da terra, tem as matas ciliares, que é importante nesse percurso da água. Afluente é o curso da água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Então, aqui vocês observaram que o afluente está aqui no final, né? O rio afluente é o que despeja suas águas para o outro rio, chamado pelo rio principal. Então, vem lá da nascente. Então, vocês podem observar lá do morro, vai percorrendo pelo leito, né? O leito vai percorrendo a água. Tem também, é importante que tenha as margens, né? Para segurar o percurso da água junto com as matas ciliares. É verdade, crianças? E também tem o afluente, que é o que despeja suas águas em outro rio, que é chamado do rio principal. Aqui também tem uma informação muito importante. O rio que despeja suas águas no oceano ou em outro rio no local chamado de foz ou desembocadura. Então, crianças, vocês podem observar
que afluente, ele despeja pelo rio principal. Então, ele vai colocar a sua água, ele vai levar o seu percurso de água a um rio principal. Já a foz ou a desembocadura, que é a mesma função, ele despeja a água nos oceanos, em outros rios, tá bom? A diferença de um para o outro é que a foz é para um rio principal, já a foz e o desembocadura é para outros lugares. Pode ser um rio, um mar, oceano, um lago, ok, crianças? Aqui embaixo também tem subafluente. Não tá no livro de vocês, mas a tia Karina vai ler. É um rio que deságua no rio afluente. É um rio que está desaguando em outro rio que está fluindo, tá, crianças? Além das partes dos rios, há outros conceitos relacionados com a hidrografia que são essenciais para conhecer melhor os cursos da água. Vejamos algumas definições. Rios de planalto que correm em terras altas, geralmente são caudalosos, né? São rios que águas fortes, né? Correntezas fortes, que apresentam quedas de água e podem ser aproveitados para geração de energia elétrica ou para turismo. E rios de planície, que correm em águas planas, retinhas, né? Que são bons para a navegação quando não há obstáculos. E bacia hidrográfica, que é um conjunto de todos os elementos de um rio e as terras drenadas pelo curso da água. Na página 304, encontre no diagrama abaixo o nome de 5 partes de um rio e depois escreva as partes encontradas no quadro e complete com as características de cada uma delas. Veja o exemplo. Aqui vocês observaram que tem a nascente, né? Foi encontrada a nascente. Aqui tem parte do rio que é a nascente e aqui é a sua característica, local onde os rios começam a se formar. Então, tem outros, né? Vocês observaram, né? Que tem outras linhas. Então, vocês vão procurar as partes do rio aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão voltar aqui na página anterior. Nessa página, criança, 302 a 303, tem as partes do rio, né? Vocês podem observar que tá tudo anotadinho. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês voltarem. Aí tem as partes do rio e tem as suas características, tá bom? É só vocês observarem os nomes e suas características e para vocês fazerem essa atividade aqui, tá bom, crianças? Faça com atenção, tá? Faça com capricho, faça uma letra bonita. Pinta o caça-palavra para poder destacar as palavras, tá bom, crianças? Na página 305, tá falando sobre a importância dos rios, mas nós já sabemos que os rios, eles são muito importantes, né, para todos nós, né? Sem a água dos rios, nós não sobreviveríamos, né? Porque precisamos de água para tudo, né? Para nós bebermos, para nós fazermos nossa higiene, não é verdade? Para limpeza, ou seja, para tudo, né, crianças? Aqui tá falando da importância dos rios. Então, a tia Karina vai ler. As pessoas precisam das águas dos rios para sua sobrevivência e para desenvolver atividades econômicas. Além de serem aproveitados como fonte de água para uso doméstico, os rios são muito utilizados para o abastecimento de água, seja para uso industrial, pecuário ou agrícola. No Brasil, existe uma grande quantidade de rios extensos, alguns profundos, volumosos. Essas características favorecem a utilização dos rios para outras atividades de grande importância para a sociedade, como geração de energia, transporte de mercadorias e pessoas. Veja alguns exemplos. Aqui, né, no primeiro exemplo, os rios podem ser aproveitados como fontes de alimento, de renda para comunidades que vivem às suas margens. Então, aqui vocês podem observar que eles estão pescando, né? Embaixo,
Na área rural, a água dos rios pode ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavouras. Então, aqui está usando na plantação, né? Está irrigando essa plantação. Na página 306, está falando sobre a usina elétrica. Os rios também são muito utilizados para a geração de energia elétrica, sobretudo os que percorrem em relevos com desníveis acentuados. Embaixo, né, muitos rios são utilizados como vias de transporte, tanto de pessoas como de mercadorias, principalmente em regiões de difícil acesso, onde não existem rodovias ou ferrovias. E embaixo, as pessoas também utilizam os rios em seus momentos de lazer, praticando atividades esportivas como mergulho e canoagem. Então, crianças, vocês viram, né, a importância dos rios, né? Como ele é importante para as nossas vidas. E mesmo assim, nós não damos tanta importância a eles, né? Porque muitas das vezes nós vemos rios poluídos, não economizamos a água e o rio, ele é de uma grande importância para nós, né, crianças? Que possamos se conscientizar sobre essa importância e cuidar mais dos nossos rios, cuidar mais da natureza. Na página 307, substitua os desenhos pelas respectivas letras e descubra os usos de um rio. Depois descreva a importância de cada um deles. Então, vocês vão escrever, né? Aqui tá bem fácil, né? Só colocar a letra correspondente ao desenho e depois vocês vão colocar a importância de cada um deles, tá bom? Está bem simples e fácil de entender. Da número 2, crianças, da página 308, vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Quais são os principais rios do município onde você mora? Aqui em Paraty tem 2 rios principais. Então, vocês vão colocar o nome desses 2 rios, tá bom? B. Como as águas desses rios são utilizadas pelos moradores? Crianças, basicamente da mesma forma que é utilizado para todos. Criança, a maioria das pessoas. Como que é utilizado? Vocês vão colocar aí, por favor, tá bom? C. Descreva como está a qualidade das águas dos rios do município onde você mora. Como é que tá, criança, aqui a água dos rios aqui em Paraty? É limpinha? É suja? Aí vocês vão colocar, tá bom? Existe esgoto sem tratamento sendo despejado nos rios? Vocês acham que as pessoas estão colocando esgoto nos rios? Aí vocês vão colocar. Ou lixo jogando em suas águas. Será que tem lixo também nesses rios? O que vocês acham? Vocês vão marcar aí para a professora, tá bom, crianças? Hoje nós estudamos as partes de um rio, né, em geografia e a importância dos rios. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a professora, tá bom? Porque eu tô aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.